Olá! Estamos iniciando aqui mais um Talk Target e nós vamos receber como nosso convidado o professor Carlos Savoy. Ele já deve estar entrando aqui. Nós vamos falar sobre mediação trabalhista. Pode ser que a gente puxe um pouquinho sobre a arbitragem trabalhista, as cláusulas escalonadas. Alguma melhor forma de a gente terminar uma relação contratual trabalhista que não seja exercendo a autonomia da vontade? Que não seja mantendo a boa relação entre empregado e empregador, onde todos saiam mais satisfeitos, com toda a segurança jurídica? Pois é aqui que a gente vai entrar. Vou convidar a Carlos Savoy, já está aqui. Deixa eu chamá-lo. Está aqui, Savoy. Oi, Patrícia. Seja bem-vindo, meu convidado de honra. E eu já fui mais ou menos introduzindo o assunto, né, da mediação trabalhista. Se você puder dar uma pinceladinha aí da arbitragem, de toda a segurança jurídica, benefícios. Savoy é um grande conhecedor da matéria. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Irei trazer aqui para vocês para ele essas perguntas para que ele possa responder. E muito bem-vindo à Target. Seja especialmente essa manhã brilhante com a sua presença. Obrigado. Queria agradecer o convite à Patrícia, à Target, e trocar um pouco de ideia, né? A gente vai ter meia hora aqui para conversar, e acredito que eu vou tentar ser o máximo sucinto e direto para que vocês consigam entender um pouquinho a evolução da mediação trabalhista, tá? Obviamente, eu não vou nem entrar nessa parte do comportamento humano. Normalmente eu falo bastante disso, mas todo mundo que trabalha com mediação sabe a importância que a gente tem em trabalhar o comportamento humano para que se chegue a um acordo. Dentro da mediação trabalhista, para que vocês entendam, eu faço parte aqui de uma câmara intersindical, de sindicato patronal com o sindicato laboral, ou seja, uma câmara intersindical. Mas, só colocando para vocês então dos avanços, tá? A gente tem uma série de artigos que proporcionam o uso da mediação e da arbitragem dentro da CLT. Então esse foi um ponto de partida, isso se deu com a reforma trabalhista, tá? Em 2017. Então, a gente parte de um primeiro artigo, que é o 484, que ele diz o seguinte: havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, tá? Poderá, sem ser por culpa exclusiva, né, do empregador, ou seja, as partes podem hoje negociar a saída por livre e espontânea vontade, um acordo entre os dois. O 484 ele permite isso, ou seja, ele abre espaço de cara para uma negociação. E qual o melhor lugar para se fazer uma negociação? Qual o melhor lugar para se sentar com advogados? A Câmara, ela se torna um lugar isento. Então, independente de não existir uma cláusula específica, como acontece no Tribunal de Justiça, onde tem toda a normativa com referência às câmaras de mediação, com referência aos próprios mediadores, na trabalhista, os artigos foram proporcionando um lugar adequado para que se realize a mediação. Então, não havendo culpa ser recíproca, pode ser rescindido, tá, por acordo entre as partes. E logo abaixo, né, o 484A, ele diz o seguinte: se for feito em acordo, a empresa vai pagar pela metade o aviso prévio indenizado, ou seja, metade, porque se é culpa recíproca, se os dois querem, então não é certo a empresa arcar com tudo. Então o aviso prévio indenizado é pela metade, e a multa de 40% do FGTS também é pela metade. Então ela não é mais de 40%, ela se torna de 20%.
Ah, Savoy, mas aí o empregado perde. Depende. A gente teve uma série de rescisões de contrato de trabalho por causa da pandemia. E possivelmente essas pessoas podem ser recontratadas futuramente. Lógico, teve suspensão, né? Dava para suspender, mas por um prazo. A empresa não tinha fôlego suficiente para fazer isso. Então isso poderia acontecer. Tá? E para o empregado, o que acontece? Para o empregado, todas as verbas rescisórias são devidas. O que acontece com ele se eles rescindem por culpa recíproca? Ele não consegue movimentar 100% do fundo de garantia, ele consegue movimentar só 80% e ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, essas questões já abrem espaço para que você consiga trabalhar uma negociação. Então, assim, o que vale a pena? O que não vale? Vale a pena eu pagar a multa de 40%? Se eu for pagar, como eu vou pagar? Se eu parcelo, eu tenho a multa também junto à CLT. Então, começa a existir um lugar e uma condição de negociação muito grande. Quando a gente começa ainda a olhar a própria CLT agora, né, com a reforma, o 507A, ele diz que os contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior às 2 vezes um limite máximo estabelecido para os benefícios do regime de previdência, a gente está falando em torno de R$ 11.000, tá? Poderá se pactuar da cláusula compromissória de arbitragem. Então, o que é interessante? O valor é alto? É alto. Mas a gente está falando de um artigo dentro da CLT. Falando de arbitragem agora. O anterior abria espaço para negociação. Esse está abrindo espaço para arbitragem. E nada impede que as pessoas também assinem o compromisso arbitral. A gente está falando aqui que pode ser pactuada cláusula compromissória. Mas também existe o compromisso arbitral. Se as partes quiserem e tiverem, lógico, assistidas de advogado, eles podem tranquilamente, tá, assinar o compromisso arbitral. E embaixo do 507A, a gente vem para o 507B. Então, assim, é facultado aos empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, isso é o mais legal, é na vigência, tá? Firmar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas. Gente, esse termo de quitação anual, isso aqui é um barato, porque você consegue conversar com o empregado, tá? É facultativo, não é obrigatório, mas perguntar para ele se você está devendo alguma coisa durante a vigência. Então, um empregado de 10 anos não precisa chegar no 10º ano para ficar reclamando de hora extra. Isso pode ser conversado. Agora, vai ser conversado aonde? A empresa vai exigir isso? Vai ser conversado dentro da empresa? Não. Então, quando você vai para um lugar neutro, isso é uma coisa que ajuda demais, tá? E esse termo de quitação anual, obviamente, tá? Ele tem que ser feito perante o sindicato de empregados da categoria. Então, é um produto do sindicato laboral. Termo de quitação é um produto de sindicato laboral. É a primeira possibilidade do sindicato laboral começar a ganhar dinheiro através da reforma trabalhista. Então, o termo de quitação anual já é a primeira sacada para o laboral ter uma renda depois, né, que a contribuição passou a ser facultativa também. Então, assim, existe aquela briga, né, hoje, se ela vai ser obrigatória, se o Lula vai reverter, o Lula já falou que não vai. Tem todo né, as expectativas, principalmente dos laborais. Mas essa é uma forma. Como que a Câmara ajuda isso? Ela ajuda porque dentro da Câmara você tem toda a estrutura necessária. Você tem, por exemplo, empresas, lógico que diminui bastante o passivo trabalhista. Na verdade, ele mitiga o risco. Paty, eu vi que você colocou aqui a sua pergunta por escrito, ficou ótimo. Então, mitiga o risco trabalhista, porque no momento em que você
tem um termo dizendo que a pessoa recebeu hora extra, recebeu todos os direitos dela, e a empresa demonstra os próprios recolhimentos. Também, porque uma coisa que é interessante, o termo de obrigação trabalhista mitiga o risco, mas também é uma garantia do empregado. O empregado, quando entra, tem empresas que não são empresas 100% corretas. Tem empresas que não recolhem o FGTS, o INSS do empregado. Eles vão acumulando, eles estão num giro de dinheiro, naquela roda viva. Então é uma garantia para o trabalhador saber que a empresa recolheu. Então ele também pode pedir o termo de quitação perante a empresa. É recíproco. Tá? O que ele precisa? Ele precisa estar assistido do sindicato laboral. Então, esse é o ponto principal, tá? Então, assim, coisa legal pra caramba. Eu vou depois falar na prática como que está funcionando, mas só para vocês entenderem. Depois a gente vem para o 507A, que diz que nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. De novo, a gente está falando de negociação. De novo, a gente está falando que uma Câmara pode ser utilizada para fazer essa negociação. Tá? Tem o 510B, a comissão, né, de representantes, o que ela fará? Promoverá o diálogo, buscará soluções para os conflitos. Então, quando a gente começa a entender, e quem trabalha com mediação vai percebendo que a legislação trabalhista ela já trabalha com a conciliação há muito tempo. Então, ela abriu um leque de opções e abriu um panorama para que as negociações fossem feitas. Se você pegar agora o 520, que é uma coisa também super interessante e também é um debate bacana, as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo de trabalho, tá? Então, assim, a empresa está fazendo um acordo com o sindicato laboral. Então, assim, é o negociado em cima do legislado. Aonde é o melhor lugar para... Qual o lugar mais propício para fazer esse tipo de negociação? Entendeu? Então, assim, a gente vem aqui, compete as varas do trabalho, né, o 652. Só peguei um item, decidir quanto à homologação de acordos extrajudiciais. Pum! Homologação de acordos extrajudiciais. Aí abriu um leque também gigante. E o 855B, que foi a grande sacada, né, para a mediação dentro da CLT, ele fala o seguinte: o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado, não podendo ser em comum, facultando o trabalhador ser assistido pelo sindicato, pelo advogado do sindicato. Então, gente, vamos lá. Qual que é a principal diferença quando a gente fala de mediação trabalhista para a mediação civil? Na trabalhista, quem dá a garantia legal são os advogados da mediação, sendo que o mediador é um facilitador do diálogo e sendo que a Câmara é um lugar propício para esse encontro. Enquanto no civil, quem dá a garantia legal são os mediadores judiciais, que estão trabalhando no Sejusc ou extrajudiciais, mas são os mediadores. O mediador tem a garantia legal no civil. Ele dá a garantia legal do termo de quitação. Desculpa, do termo de acordo. Já no trabalhista, são os advogados. Então, necessariamente, eles precisam estar representados. E aí, você consegue começar a trabalhar com os próprios laborais a construção de uma série de circunstâncias. Então, pegando o horário, eu vou falar o que foi feito aqui. Aqui foi pensado na instituição da mediação. Eu faço parte do sindicato
de uma Câmara, eu coordeno uma Câmara trabalhista do sindicato patronal com o laboral. A primeira coisa que a gente fez foi na convenção coletiva de 2019 a 2021, colocar a mediação. Ela entrou dentro da convenção coletiva como uma forma de resolver disputas entre laboral e patronal. Aí eles aceitaram. Essa foi a de 19 para 21. O que aconteceu? Teve um caso que estava até na justiça e que o juiz suspendeu o processo por 30 dias para que fosse feita, isso em Santos, tá? No TRT, para que fosse feita a tentativa de conciliação na Câmara, que estava constando na Convenção Coletiva de Trabalho. Esse caso foi de janeiro, tá, de 2020. Então a gente percebeu, e o Sindicato Laboral percebeu, opa, isso aqui está dando certo. Ele usou primeiro. Aí, na de 21 para de 23, a gente abriu, instituiu um pouco mais artigos dentro da convenção coletiva, colocando que não só o sindicato, mas sim as empresas do setor e os empregados do setor poderiam utilizar da Câmara. Ela ainda continuava sendo institucionalizada, mas ela foi colocada já com uma ampliação das suas atividades. E aí, tudo isso é construção, gente. Eu fico, né, a mediação vai resolver todo o problema. Não, a mediação é uma semente que você planta e vai esperar, vai crescendo. É uma construção, tá? É uma construção, é uma evolução. Então, de 2019 para 2021, foi colocado a rescisão do contrato de trabalho, a opção deles fazerem via Câmara. Se eles fizessem via Câmara, a empresa via Câmara, a gente avisava o laboral. Então, assim, o laboral passou a confiar na Câmara. Depois, a evolução máxima que a gente conseguiu foi o seguinte: de 2023 para 2025, a gente conseguiu colocar a obrigatoriedade da utilização da mediação como condição prévia para a entrada de um processo judicial. A gente conseguiu colocar o termo de quitação e os valores que serão feitos em concomitância, né, em acordo com o laboral, para que isso pudesse ser feito. A gente colocou toda a parte de rescisão, de contrato de trabalho, tudo bem estruturado. Porque se você faz o contrato de trabalho através da Câmara, você mitiga o risco gigante. O risco da entrada de um processo judicial, ele se torna quase, eu não vou falar nulo, porque é mentira, mas é quase nulo. Porque está sendo tudo feito de acordo com a convenção coletiva, representado por advogados ou pelo sindicato laboral. O que a gente foi trabalhando para chegar nisso? Então a gente está falando de 6 anos de construção de um projeto. Eu sei que você não está me escutando bem, estou dando as boas-vindas aqui para Débora Celan, que entrou. O Douglas, obrigada pela presença. Professor Douglas, mediar e conciliar, desculpa. Então, estou dando essas boas-vindas aqui para essas pessoas. Sejam bem-vindos. Se quiserem fazer perguntas, né, sobre área de mediação trabalhista, até um pouquinho da arbitragem também, a gente vai tirar as dúvidas. E eu quero falar que a gente vai fazer, me surgiu a ideia agora aqui, que me mandaram uma mensagem da parte 2, falando de um caso prático. E aí a gente já vou conversar aqui com a Target para a gente trazer um caso prático aqui para vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês e uma honra também, porque todos que estão aqui.
Muito obrigada, Renan. Então, assim, foi uma construção de 6 anos para se chegar na última convenção coletiva. Aí você fala assim, mas Savoy, como que você traz o laboral? Você traz porque você tem que construir junto. Você tem que mostrar que se ganha dinheiro. Você mostra uma forma de se ganhar dinheiro. Você mostra que a relação de trabalho está evoluindo. Entendeu? A gente está hoje, a gente está falando em parasubordinação, hoje a gente está falando de motorista de Uber, hoje a gente está falando de situações que assim não existiam há 10 anos. Então, assim, meu filho, ele tem 9 anos, não existia uma série de coisas, inclusive não existia o Uber. Então, assim, essa evolução, cada vez mais você ou começa a negociar, porque a lei não vai retroagir. Não vai. Então, assim, tem que haver uma mudança comportamental, uma evolução, uma prestação de serviço por parte dos sindicatos para que isso aconteça. Então, assim, hoje a Câmara ela tem contato com empresas de cálculo, contatos com peritos judiciais, contatos, o máximo de suporte que a gente possa dar ao sindicato laboral. Ele ganha dentro de um termo de quitação. Termo de quitação é um produto dele. Eu estou dando estrutura para que ele ganhe dinheiro. Então, assim, essa evolução faz com que se ganhe confiança, credibilidade, tá? E a presença dos advogados, porque assim, os advogados trabalhistas já estão acostumados a negociar. Eles têm um interesse em receber valores, antecipar valores, e de acordo com a necessidade do cliente. Então, assim, como a presença dele se torna, na minha opinião, obrigatória, porque você não homologa sem isso, e aí existe, né, até diretrizes, o TRT vai pedir para eles ratificarem o acordo, vai pedir para eles, isso ainda não, mas tem alguns que sim, alguns sejus que esperem, outros não. Então, assim, tem que ser feito de forma extremamente correta, entendeu? Então, esse envolvimento foi assim, eu estou falando quando a gente conseguiu colocar na convenção coletiva, tá? Então, queria compartilhar com vocês isso, né? A gente está estourado no horário. Se vocês quiserem, Paty, a gente mostra depois também numa próxima como que é feito, é tudo de forma online, tudo com sistema, os cálculos estão apresentados dentro da plataforma. Então, assim, é o máximo de garantia possível. Tá bom? E acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, mostrar que as coisas estão evoluindo, então não fiquem parados no tempo, porque não é assim que funciona. É convencimento, negociação e trazer, né? Trazer, que é uma coisa que a mediação traz muito, as partes para arrumarem esse acordo. Quando eu falo as partes, estou falando de patronal e laboral, tá? Empresa e sindicato, empresa e sindicato patronal, laboral. Então, assim, essa foi uma pincelada de como foi construída a mediação trabalhista dentro de um segmento de comércio exterior para a realização desses acordos. Inclusive, acordos coletivos de trabalho, sempre que chegam para a gente já manda para o laboral. Então, tem todo um fluxo hoje que funciona com referência a isso. Então, é isso, gente. Queria agradecer, Paty, Eu que bastante. agradeço. Eu que agradeço. A gente vai fazer sim. Pediram aqui para a gente fazer uma live mais longa. A gente vai fazer. Tá. E nós vamos fazer a parte 2, que vai falar de um caso prático, né, de como a cláusula foi inserida na convenção e como foi a primeira, né, negociação nesse sentido, dos riscos e das seguranças jurídicas, da tranquilidade que vocês têm de, né, dissolver um contrato trabalhista através da mediação ou da arbitragem,
com toda a segurança jurídica. A legislação está aí para comprovar que todo o sistema judiciário está apostando e ganhando dentro do próprio sistema multiportas. Então, a gente tem diversas possibilidades, dentre elas, né, a mediação, a conciliação, dispute bud, a arbitragem, com toda essa segurança jurídica, a gente vai fazer, sim, essa parte 2, tá bom? As pessoas que estão aqui, eu quero agradecer demais, são pessoas que eu conheço, outros não, mas a presença, e o Douglas fez um comentário aqui, muito obrigada pela sua participação, espero que na próxima aqui a gente consiga trocar mais, e a gente vai fazer aí uns 45 minutos, em vez de meia hora, tá bom? Entre 45 e uma hora, para trazer mais detalhes, né? E para vocês tirarem mais as dúvidas de vocês, tá bom? A mediar e conciliar, eu acho que é isso. Tá aqui pedindo uma mais longa, tá certo? Então, muito obrigada e um beijo para vocês. Beijo. A gente volta na próxima. Eu tô ouvindo. A gente volta na próxima com mais segmentos, mas especificamente na área da mediação trabalhista, tá bom? Obrigada pela participação.